Nós vamos começar o estudo da segunda carta. Realmente é uma carta muito especial e desafiadora. Acho que dificilmente vai ter uma carta tão desafiadora quanto essa. O que eu acho interessante é que a gente que está aqui em cima, preparando, estudando, a gente fica, eu pelo menos, eu tenho certeza que o pastor Fernando compartilha essa ideia comigo, eu me surpreendo cada vez que eu preparo um material, né? Eu fui professor de teologia por quase 20 anos, né? Temos aqui alunos. Eu sempre falava para os alunos assim, eu dava aula de hermenêutica, né, que é a interpretação bíblica, eu falava para eles, cada texto que você estuda, você pode tirar pelo menos 5 pregações, pelo menos 5. Por quê? Porque você só consegue transmitir na prática só 20% do que você estudou e aprendeu. Se você transmite 20%, ainda tem mais 80%. Se cada vez você tirar, você consegue fazer de um único texto, pelo menos 5 pregações. Eu lembro no seminário, no último ano, nós tivemos uma matéria chamada Literatura Profética. A gente estudava os profetas. E o professor, nós éramos em 13 alunos, o professor pediu para que a gente preparasse um sermão, né, em cima de um dos profetas. Metade da classe, 6 alunos, fizeram sobre o mesmo texto de Isaías, capítulo 6. 6 alunos, totalmente diferentes. Eu fiz sobre Ezequiel, não fiz sobre Isaías. Mas 6 textos, o mesmo texto, 6 alunos, completamente diferentes. Por quê? Porque a Bíblia, ela é viva, né? Ela não é uma... Se você não consegue fazer essa mesma coisa com qualquer outro, pode pegar o melhor livro de literatura que for, né, os Lusíadas de Camões, ou qualquer livro de Machado de Assis, né, qualquer um, mesmo que seja Shakespeare, né, os maiores escritores de teatro, né, você não consegue. Mas a Bíblia, você passa aqui o ano inteiro, 2 anos, 3 anos, quanto tempo nós já estamos aqui pregando a palavra de Deus, sempre tem algo novo, porque ela se renova junto com as misericórdias do Senhor. A cada manhã se revela algo, né? Então, eu fico surpreso cada vez que eu estudo. É um desafio, mas é uma surpresa também. Então, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando nós com paciência dos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso respeito,
para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. É uma carta, a própria introdução ela já é bem intensa, né? Essa carta, como nós já expusemos antes, possivelmente seja a quarta carta de Paulo a essa igreja. Aí, na primeira carta que nós temos, Paulo, nós já expusemos isso, Paulo, literalmente, ele referencia uma carta anterior, como eu já vos escrevi, né? Então, a primeira carta, na verdade, é a segunda. O que alguns duvidam é que se essa aqui é a segunda ou é a quarta. Mas, para mim, é a quarta. Né? Quarta carta, e nós temos evidências disso. Ela foi escrita, possivelmente, na cidade de Filipos, já na região da Macedônia. E a região da Macedônia é uma região, da região nordeste da Grécia. Há três províncias, eles não chamam de província, tem um outro nome, que chama Macedônia, até hoje. Né? Tem o país da Macedônia, que é outra coisa, que nem fala grego, fala outro, um país eslavo, né? Que é chamado Macedônia do Norte, e tem a Macedônia, que são partes da Grécia. Essa Macedônia é parte da Grécia, fica à beira do Mar Egeu. O Mar Egeu é o mar que dá acesso por via marítima à Turquia, né? E que por ali que divide os continentes, a Ásia e a Europa. Né? E foi em Filipos, na cidade de Filipos, que possivelmente foi escrito lá por volta, calcula-se que seja lá por volta do ano 51, e depois de um envio que Paulo mandou Tito até a igreja de Corinto, para resolver o problema que estava acontecendo. Parece que a coisa estava pegando fogo lá, a coisa estava ficando feia, e essa carta é justamente para essa contestação. Vejam, por exemplo, no capítulo 12, versículo 18, já que está falando de Tito, né, as mulheres, né, Tito era um outro braço direito. Né, eu acho que Paulo devia ter um monte de braço direito, né, mas ele tinha Timóteo, que todas as encrencas era ele, mas dessa vez ele não mandou Timóteo, mandou Tito, que possivelmente era uma pessoa um pouco mais madura, um pouco mais idade. Ele, no final do seu ministério, ele foi para Creta, né, para ser pastor naquela ilha. Veja que ele fala assim: roguei a Tito e enviei com ele outros irmãos. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito, não seguimos as mesmas pisadas? Ou seja, ele pede a Tito que ele vá até Corinto, porque ele mesmo não queria, porque ele fala que, em outras passagens, fala que se ele fosse, ele ia ser um pouco mais contundente, ele tinha um temperamento um pouco mais colérico, né? Então ele falou assim: eu prefiro mandar uma outra pessoa que vai tratar o assunto. Por isso que ele fala: roguei a Tito e enviei ele com outro irmão. Geralmente ele mandava sempre de dois em dois, né? Para que ele pudesse... possivelmente foi ele que enviou essa terceira carta, e, aproveitando, tratar o assunto. Se tivesse alguma dúvida em relação àquilo ali, ele pudesse explanar isso, né? Mas Paulo... Apesar disso, Paulo não ficou tranquilo quanto ao problema. Ele ainda estava com a cabeça toda focada nos problemas de Corinto. Ele estava, eu imagino Paulo com aquilo virando na sua cabeça, e vendo a extensão do problema e como aquilo poderia, qual o desfecho que aquilo iria tomar. Então, depois de um problema que acontece em Éfeso, ele é preciso sair de Éfeso meio correndo, né? Ele vai até Troade, que é mais ou menos 200 quilômetros ao norte de Éfeso, e ele esperava encontrar Tito ali, né? E ele viu que havia uma oportunidade de também implementar uma igreja em Troade, mas ele estava tão incomodado com a igreja de Corinto que ele não ficou tranquilo em permanecer em Troade para
para implementar uma igreja. Talvez ele tenha colocado alguém ali para fazer esse tipo de trabalho. E aí ele cruza o mar, né? Troade era uma cidade portuária, ele atravessa o mar e vai em direção a Filipos, né? E lá sim, ele encontra Tito. Veja o capítulo 2, versículo 13, né? Não tive, contudo, tranquilidade no espírito. Ele está falando, no versículo 12, ele fala que ele estava em Troade, né? Então ele fala assim, ele não tive tranquilidade no meu espírito porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-se dele, parti para a Macedônia, atravessou o mar, né? E lá ele acaba encontrando Tito, recebendo as notícias sobre a igreja, a situação da igreja, né? Então, possivelmente foi nesse momento, né, que foi escrito essa segunda carta, né, essa última carta, né? E ela foi escrita em resposta a a reação da igreja em relação a essa carta que foi perdida, que alguns estudiosos de Paulo chamam de carta dolorosa, né? Veja o capítulo 7, versículo 8. Capítulo 7, versículo 8. Por isso que eu considero que há 4 cartas, né? Ele fala assim, porquanto, ainda que você tenha contristado com a carta, veja que ele está falando singular, não está falando as cartas ou qualquer coisa, é a carta, é uma carta específica. Ele já tinha enviado cartas, quer dizer, não era para mim, já tinha pelo menos 2, né? Então, quando ele fala a carta, ele não está mencionando qualquer carta, ele está sendo muito específico, né? Ele fala, contristado com a carta, não me arrependo, né? Embora já tenha me arrependido. Veja que aquela carta, novamente, aquela é muito específico, né? Aquela carta você contristou por pouco tempo. Há quem argumente que essa carta que ele cita aqui seja o que nós chamamos de primeira. Mas eu não consigo, pelo menos na minha visão, não consigo ver nada nessa carta que seja suficientemente forte para Paulo se arrepender de ter escrito, né? Muito pelo contrário. A carta foi uma resposta a uma carta enviada para Paulo. A igreja tinha algumas dúvidas, algumas questões, foram essas questões que nós expomos nas últimas semanas, né? Que a igreja estava passando, que precisava de um posicionamento de Paulo, né? Precisava de orientação de Paulo. E, como o pastor Fernando falou hoje de manhã, né, foi uma comitiva de 3 irmãos, talvez até um pouco mais, mas ele cita especificamente Stefana, né, que é feminino de Estevão, Stefânia, né? Fortunato, né, que em latim significa fortunado, né? O nome dele é latim, um dos poucos nomes latinos, e Acaico, né, que é aquele que nasce em Acaia, né? Então, esses 3 foram até lá levar essa carta, conversaram, não só o conteúdo daquela carta que a igreja de Corinto enviou, mas de outros problemas que eles também relataram a Paulo, e Paulo escreve. Então, fica difícil, assim, por que Paulo teria se arrependido de responder uma carta que já foi perguntada? Então, não faria muito sentido, né? Então, e uma carta que houve contrição, né? Contrição é dor, né? É com tristeza, né? A palavra significa com tristeza, né? É uma carta que provoca tristeza. Eu, pelo menos, não vejo nada. Se os irmãos tiverem alguma posição diferente, depois pode me ajudar a entender se alguma coisa na outra carta leve a esse tipo de situação. Então, possivelmente, é essa carta perdida, né, que gerou esse problema todo, mas trouxe um resultado. E Paulo está respondendo a isso. Ele está enviando uma outra carta em resposta àquilo que ele obteve de Tito em relação à reação da igreja de Corinto, das orientações do que Paulo falou naquela carta. Okay? Então, o assunto da carta é essa, né? Essa carta também é muito interessante porque ela é muito autobiográfica. Ele fala muito da sua vida. Não é a carta mais pessoal dele, porque a carta mais pessoal dele é a carta que ele escreve para Timóteo, né? A segunda carta de Timóteo é a mais pessoal, uma carta de despedida, né? É interessante que na despedida ele procura a pessoa que ele mais, né,
Tem carinho, mas tem relacionamento. Então, é a carta mais pessoal, mais íntima, é a de Timóteo. Mas aqui é uma autobiografia, né, de Paulo. E nessa carta, ele faz uma longa defesa do seu apostolado. Porque um dos problemas que estava acontecendo era justamente a contestação do apostolado de Paulo, né? Então, lá pelo capítulo 11, 12, nós vamos ver muito do currículo de Paulo em relação ao seu ministério. E quando eu estava pensando um pouco, meditando nesses textos, né, eu pensei assim, porque muitos desses apóstolos modernos deviam ler essa carta. Né? Para saber assim, como é que é, qual é o teu currículo como apóstolo. Ser apóstolo de ar-condicionado é fácil. Né? Às vezes o pastor fala muito aqui que ele vai para Caruaru, né? O irmão Vilela também vai lá para o Recôncavo Baiano. Né? Eu quero ver se algum desses aí faz a mesma coisa. Né? Bom, Deus sabe, né? Eles vão prestar conta com Deus. Né? Mas é uma carta muito intensa, muito... Paulo ele coloca suas emoções muito intensamente, de forma muito profunda nessas cartas. Né? E ela contém a teologia mais completa, dentro da visão de Paulo, sobre o sofrimento. Né? O sofrimento do cristão. Então, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, palavras como aflição, lágrimas, né? Perigo, tribulação, sofrimento, são palavras que você vai ver constantemente nos seus discursos, na sua argumentação. Né? Por outro lado, tem uma outra palavra que aparece até mesmo mais vezes do que essas, que é a palavra consolar. Consolar, em grego, vem de parakaleo, né? É o verbo, né? Parakaleo, que deu paracletos. Né? Na língua grega, não na Bíblia, mas na língua grega, ela significa chamar para junto de alguém a fim de ajudar. Parar, em grego, é ao lado de, daí paralelo, um ao lado do outro. E kaleo é chamar, né? Clamar. Né? Então, o paracleto é aquele que está ao lado, orientando a pessoa, porque no sistema jurídico grego não tinha advogado. Né? A pessoa, ele se defendia diante do tribunal, diferente do sistema romano. Né? Então, a pessoa tinha que ir lá e se defender diante do tribunal. Então, ele tinha uma pessoa que o aconselhava, que o orientava. Essa pessoa era chamada de paracleto. Né? Que, em algumas passagens da Bíblia, é traduzido por consolador e outras passagens como advogado. Né? Que advogado significa, em latim, que fala ao lado. Né? Ad, ao lado, e vocatus, né? Que fala. Né? Então, essa é a ideia. E esse verbo, o verbo aparece 18 vezes no original. E o substantivo aparece 11 vezes, ou seja, quase 40 vezes a palavra consolar, de uma forma ou de outra, ela aparece nesse texto. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, para todo sofrimento do cristão, há um consolo da parte de Deus. E o consolo de Deus supera qualquer tribulação. Essa é a tônica da carta. Né? Essa é a linha que Paulo vai trabalhar em toda a carta. Ele vai trabalhar justamente com esse sofrimento, com as dificuldades que o cristão enfrenta, mas, ao mesmo tempo, com a ação de Deus diante do sofrimento humano, ou diante do sofrimento do cristão. Então, Paulo começa no versículo 1 dizendo assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Veja que ele escreve a carta, muitas das cartas de Paulo ele escreve junto com alguém. Né? Na primeira foi com Sóstenes, né? A segunda é com Timóteo. Né? A igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Caia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, na maioria das cartas de Paulo, ele começa se apresentando. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E na maioria das cartas, ele afirma de onde sai a sua autoridade apostólica, como ele fala aqui. Né?
pela vontade de Deus. Em outras ele fala pelo mandato de Deus, pela ordenação de Deus, coisa assim. Mas nessa carta, especificamente nessa carta, na primeira ele fala isso, mas na segunda é mais importante essa reafirmação desse apostolado. Por quê? Porque uma das coisas que vai acontecer é justamente essa confrontação. Então ele reestabelece a sua autoridade, né, apostólica, não apenas sua autoridade, mas a sua missão apostólica. E dizendo, olha, eu não sou apóstolo porque eu quis. Eu não sou apóstolo porque me deram essa ordenação. Eu sou apóstolo porque Deus me chamou. Né? Eu sou apóstolo porque Deus me convocou para ser apóstolo. É como fala lá em Atos 13, né? Capítulo 13, versículo 2, eles estavam num culto, estavam em oração, estavam jejuando, orando. Né? A palavra, Lucas fala assim, eles estavam servindo a Deus, mas servir aqui em Lucas é a palavra latreia, né? Que é o verbo, né? Que significa adorar, daí de idolatria, né? Latreia, não latria, né? Que é adorar, que é servir a Deus. Né? E no meio desse tempo de oração, no meio dessa adoração, o Espírito Santo se manifestou. E o Espírito Santo disse, separa Barnabé e Paulo, ou Saulo, o nome dele original era Saul, né? Barnabé e Saulo, para o ministério que eu estou chamando eles. Então, não foi Paulo que falou assim, olha, eu quero ser apóstolo. Não foi alguém que chegou lá, ele estava em Antioquia nessa época, né? Ele tinha talvez 2, 3 anos só de convertido. Ele não falou assim, olha, eu quero ser apóstolo. Né? Onde é que tem seminário para apóstolo? Né? A maioria do pessoal entra no seminário achando que eu vou fazer seminário e vou ser pastor. Você não vai ser pastor. Você vai fazer seminário, faculdade de teologia, você vai ser teólogo. Pastor, não. Nenhum seminário, nenhuma faculdade de teologia forma pastores. Quem forma o pastor é Deus. Nós formamos teólogos, nós ensinamos as doutrinas. Aliás, só tem 10 matérias nessa área. Né? O resto é educação cristã, comunicação cristã, administração eclesiástica, 1, 2 e 3, outros temas. De teologia mesmo, são 5 matérias, mais 5 matérias de Bíblia. O resto são assuntos complementares ao ministério. Né? Então, seminário nenhum forma pastor, né? Forma teólogos. Mas o chamado, realmente, vem da parte de Deus. Deus é quem chama. O que nós fazemos é dar instrução para que ele possa ministrar como pastor. Né? Então, o Paulo que está dizendo assim, olha, eu não sou apóstolo porque eu quis, eu sou apóstolo porque eu fui chamado. Né? E ele mesmo nem queria ser apóstolo. Ele nem mesmo, nós já vimos lá em 1 Coríntios 15, 9, né? Quando ele fala sobre isso, ele falou assim, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. De uma certa forma, ele está dizendo, olha, eu sou apóstolo porque Deus me chamou, porque por mim mesmo eu não seria. Porque eu nem me considero digno nem de ser chamado apóstolo. Posso até ser um ministro qualquer, mas... Então, quando ele reafirma isso, ele está querendo dizer que por cima dele tem uma autoridade maior, que o que ele faz não é porque ele quer, mas ele faz porque ele tem um mandato de Deus. Né? Agora, por que ele fala isso? Porque na igreja de Corinto estavam se infiltrando falsos apóstolos. E esses falsos apóstolos que estavam entrando na igreja de Corinto, eles estavam ensinando doutrinas contrárias às que Paulo tinha ensinado e estavam contestando a autoridade e a credibilidade do apostolado de Paulo. Essa é uma prática, irmãos, que até hoje se usa. Quando a pessoa não consegue contestar outra pessoa racionalmente, o que ele faz? Ele tenta diminuir o outro. Em vez de ele mostrar como ele é melhor, como ele é superior, não, já que ele não consegue se elevar, ele tenta fazer o outro abaixar. É porque o outro é isso, o outro é aquilo, mas e você? Então, esses falsos apóstolos, o que eles estavam fazendo? Eles, em vez de mostrar
o seu apostolado, mostrar as marcas do seu apostolado para a igreja, ele fazia o contrário, ele tentava rebaixar Paulo ao nível deles. Técnica que até hoje se usa, principalmente na política, né? Veja, por exemplo, isso na carta anterior ele já tinha sinalizado. Há várias passagens na primeira carta que ele sinalizou. Eu vou pegar só uma como exemplo, 1 Coríntios 9, 2. 1 Coríntios 9, 2. Ele fala assim, se não sou apóstolo para os outros, né, para o outro, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado em Cristo, no Senhor. Por que ele fala assim, se não sou apóstolo para os outros? Porque os outros não estavam considerando ele como apóstolo, estavam contestando o seu apostolado. Você não é apóstolo. Então, já na primeira carta, já tinha essa sinalização de pessoas que estavam contestando a autoridade apostólica de Paulo, né? E aí, nessa carta, a coisa piora, né? A coisa começa, talvez seja esse o motivo da terceira carta que a gente perdeu. Veja o capítulo 11, versículo 13. Capítulo 11, versículo 13, segunda carta, né? 11, 13, segunda carta, 11, 13. Ele fala assim, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eu já escutei uns argumentos dizendo que não existe apóstolo mais, né? Só tinha os 12 apóstolos, né? Se fosse assim, é fácil você determinar aqui, né? Se Paulo chega e diz, são apóstolos, tá bom, cadê a listinha do nome, né? Imagina assim, se alguém chegar hoje e falar assim, eu sou ministro do governo federal. A primeira coisa que você vai fazer, você qual é o ministério? Cadê seu nome? Você vai lá na listinha, né? Era fácil, né? Mas não é isso que está acontecendo aqui, né? Eles estavam se introduzindo, estavam entrando, eles não tinham o mandato de Deus, por isso eram falsos apóstolos, né? Então, o falso sempre vai aparecer, né? E se hoje não tivesse apóstolo, né? Porque, por conta disso, por causa dos falsos apóstolos, então também não tinha pastor, porque a Bíblia também fala de falsos pastores. Aliás, dos 5 ministérios só não tem evangelista, falso evangelista, né? Tem falso apóstolo, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, só não tem falso evangelista, mas tem falso evangelho. O evangelho falso tem, mas não o falso evangelista. Então, eram esses homens, esses falsos apóstolos, eles eram obreiros fraudulentos, eles trabalhavam com fraude. E eles se transformavam. É interessante aqui, transformar aqui é no sentido de, mais ou menos o seguinte, lobo em pele de cordeiro. A palavra, existe várias palavras para transformar, né? Mudar de forma, mas não é mudar de forma aqui, é mudar de esquema, mudar de aparência. Ele tem aparência de apóstolo de Cristo, mas não são. É lobo em pele de cordeiro. E o problema maior é que, veja que ele fala assim, em toda a Caia. Se você ler a primeira carta, você não vai ver isso. Mas pastor, que detalhe bobo, né? Não, não é bobo. Para os irmãos entenderem o seguinte, a Caia é uma província romana. Só que ela não está virada para o Mar Egeu, ele está para o Mar Jônico, do outro lado, né? De frente para a Itália. E Corinto era a capital da Caia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o problema tinha saído de fora do controle. Ou seja, o alcance da carta é estendido a toda a Caia, indicando que a extensão do problema havia extrapolado os limites da igreja de Corinto. Ou seja, aqueles caras estavam perturbando tanto a igreja que ele não estava só pontuado ali em Corinto, mas toda a província, possivelmente outras cidades, ou tivesse outras igrejas ali,
todas elas estavam sendo contaminadas por esses falsos apóstolos. Ou seja, irmãos, é um princípio que a gente deve tomar, não falo só nós aqui, mas como igreja, né? Se não tomarmos conta, se não atentarmos para os problemas que acontecem na igreja, ela se extrapola. Ela só perde o controle. Ela se expande. E aí a coisa fica mais difícil. Você não consegue mais conter o problema. Enquanto está em Corinto, você contém o problema. Mas quando você espalha por toda a província, você já não contém mais o problema. Já é mais difícil. Eu acho que essa era a grande preocupação que Paulo tinha. Isso estava trazendo sofrimento, tribulação, angústia para Paulo. Então, Paulo ele vai trazer começar a orientar a igreja em relação a esses problemas. E do versículo 3 em diante, até o versículo 11, o Paulo nos faz como nós devemos, o que nós devemos fazer diante desses problemas, né? Qual a nossa atitude em relação a isso? E Paulo nos traz 3 coisas que nós devemos sempre lembrar quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós estamos passando por problemas, quando nós passamos por tribulação. O primeiro, versículo 3 e 4. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias. Interessante que ele põe no plural, irmãos. E Deus de toda consolação. E Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, e a consolação com que os mesmos somos contemplados por Deus. Aqui, irmãos, a gente perde um pouquinho por conta da tradução, mas tem um jogo de palavras que Paulo usa aqui, porque na tradução foram usadas palavras diferentes para não ficar cansativo. Isso é uma característica da língua portuguesa. Mas do grego, não. A repetição é normal para eles, né, na literatura grega. Mas, por exemplo, consolar, até mesmo contemplados, né, consolação, é o mesmo radical. Inclusive, uma das palavras em grego não aparece aqui por conta dessa duplicação. É comum em grego fazer orar uma oração, né? Esse tipo de duplicação é muito comum, né? Por isso que a Bíblia, Jesus falou e disse, né? Essa repetição é muito comum na língua grega. Mas veja que ele começa: bendito seja Deus. Ele começa dizendo o seguinte: lembre-se de quem Deus é para você. Lembre-se de quem é Deus. Eu gosto dessa expressão porque os judeus têm bênçãos para tudo quanto é coisa, né? Qualquer coisa que ele vai fazer, eles têm uma oração, né, de bênção. E toda a oração de bênção deles começa com a frase Baruch atah Adonai. Bendito seja Deus. Paulo está sendo aqui, meus irmãos, judeu de primeira linha. Baruch atah Adonai. Bendito seja Deus. Ele sempre começa umas orações com essa frase. Bendito seja Deus, para eles lembrarem quem é Deus para ele. E ele fala, ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E não só Pai de Jesus Cristo, mas Pai de misericórdias. Pai aqui, no caso de misericórdia, significa aquele que dá origem a. Né? Aquele que originou pela primeira vez. Né? Esse é o sentido que o judeu, quando ele diz esse tipo de expressão. Né? Então, é Pai de misericórdias. Veja que a misericórdia não está no singular. Está no plural. Não é aquela misericórdia que a gente aprende, que vai junto com a graça. Não é. É outra coisa, é outra palavra. A palavra aqui significa compaixão, lamento, tristeza. Ou seja, Deus é o Pai da misericórdia, é o Pai da compaixão. Deus tem compaixão por nós. E por isso, Ele é também Deus de toda consolação. Aqui, a palavra consolar aqui,
ele tem um significado um pouquinho diferente da língua, nesse texto, em alguns textos, né, do significado grego. Ele usa mais o significado latino da palavra. Em latim, consolar significa tranquilizar, reconfortar, auxiliar, encorajar. Ele está relacionado com o paracaléu porque ele fica do lado nosso, falando, nos incentivando, nos dando palavras de incentivo. E isso que é consolação. Então Deus é um Deus de consolação, de toda consolação. Ou seja, a consolação sempre acompanha, em qualquer momento, a tribulação na vida do povo de Deus. Agora, lógico, a gente precisa tomar cuidado aqui, né? Quando a gente fala de tribulação, a gente fala de angústia, a gente está falando quando nós somos angustiados porque somos cristãos. Às vezes a pessoa fala, irmão, estou no estreito de Deus, né? Não sei quantos já escutaram essa frase, né? Estou no estreito de Deus. Aí você vai ver, a vida dele está uma bagunça, irmãos. Está uma bagunça, o cara só apronta. Aí você vai, não é no estreito de Deus, é teu estreito, meu irmão. Né? O que Paulo está dizendo é que quando nós somos atribulados por conta de sermos cristãos, e preparem-se, irmãos, porque a coisa já está acontecendo. Né? Prepare-se. Né? Então, quando nós estamos sendo atribulados, nós passamos aflição. Por que somos cristãos? Porque somos contestados pela nossa posição cristã. Aí, essa tribulação que não é gerada pelo nosso pecado, nessa consolação, Deus está presente. Nessa tribulação, Deus está presente. Ele nos acompanha. Não necessariamente ele vai nos tirar da tribulação, mas ele vai nos acompanhar na tribulação. A gente tem aquele exemplo claro lá de Daniel, dos irmãos, dos amigos de Daniel, até o próprio Daniel, né? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões lá, Deus não tirou ele da cova, mas protegeu ele na cova. Né? E Deus, para isso, Ele nos garante essa consolação como? Através do Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, aqui é nesse sentido. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Ele vai ser, aí, esse papel, ele vai te confortar, mas ele também vai fazer aquele outro papel de paracaléu. Ele vai estar do teu lado, cochichando no seu ouvido o que você deve fazer, te orientando. Né? O pastor Fernando falou para nós homens sobre Josué, Deus falando com Josué, Deus orientando Josué. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos orienta. Ele fala conosco, olha, fica aí, fica firme, estou contigo. Ser forte, corajoso, como ele falou para Josué. Eu te acompanho. E por isso que ele fala que em qualquer tribulação, porque o Espírito Santo está conosco o tempo todo. A menos que você extinga o Espírito, ou apague o Espírito, ou entristeça o Espírito, ou alguma coisa assim. Mas se você ainda tiver comunhão com o Espírito Santo, ele estará com você em toda a tribulação, te orientando, te confortando, te alimentando, te dando instruções para que você possa passar pelas tribulações. Então lembre-se quem Deus é. Lembre-se que Deus já fez, que o bendito Deus, o Deus da consolação, Ele tem toda a consolação para te dar. A segunda coisa que nós precisamos lembrar é o que Deus faz por meio de nós. Veja o versículo 5. Assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a vosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que eu quero chamar a atenção aqui é esse grau de comparação. Ele fala assim como, assim também. Veja só, assim como, assim também. Então, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida, assim também a consolação transborda no meio de vocês.
Ou seja, se como Cristo sofremos, por Cristo somos consolados. Então, voltando, se com Cristo sofremos, por Cristo somos consolados. Agora, como é que isso acontece? Hebreus capítulo 5, versículo 8. Esse é um texto que às vezes é complicado, irmãos. Se a gente passar muito por cima. Ele diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí as pessoas pensam assim, essa semana eu vi uma coisa assim, uma maior tragédia, né? O Papa dizendo que Jesus pecou. Estou falando sério. Está no YouTube, você pode assistir. Né? Sério. Pois é. E ele é o vicarius filii Dei, né? O substituto filho de Deus. Mas veja só, o que ele quer dizer com aprendeu a obediência? Aí a gente tem que pegar no original para a gente poder entender alguns conceitos. Ele, na verdade, o que ele está dizendo, ele aprendeu de modo prático, na sua vida pessoal, as consequências da obediência. Ele sofreu as consequências da obediência. É isso que ele quer dizer, que aprendeu a obediência. Não é que ele não era obediente. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais. Né? Mas então o que significa aprender a obediência? Ele aprendeu, na prática, quais as consequências que nós passamos por sermos obedientes. Pelo aquilo que ele sofreu. Que sofrimento é esse? É o sofrimento que a obediência nos traz. Não porque, é porque o mundo não quer. É porque é a reação do mundo. Então, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que ele sofreu, ele viu em si mesmo. Quais são as consequências, o que a gente passa por ser obediente. Né? E aí você vai entender o que fala em Hebreus 2:18. Hebreus 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para quê? Socorrer os que são tentados. Ou seja, assim como ele sabe o que você passou, ele pode te socorrer. Por quê? Porque ele passou também. E veja, transborda. Eu gosto dessa palavra. Essa palavra aparece 2 vezes aqui no texto, só que, por conta da tradução, ela fica escondida. Né? Aquele manifesta em grande medida. É essa mesma palavra que fala assim, transborda. É a mesma palavra em grego. Só que, por conta de tradução, para não ficar aquele negócio meio redundante, transborda aqui, transborda ali, ele usa um outro termo. Né? Por isso que se manifesta em grande medida, ele transborda. Deus, já falei, Deus ele não faz nada pequenininho. Né? Ele transborda. Então, não importa o tamanho do problema ou da tribulação que estamos passando, a consolação de Deus é maior. Tudo de Deus é maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, onde abunda a tribulação, superabunda a consolação. Agora, por que isso? Versículos 6 e 7. Aqui que é o ponto. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis na consolação. Ou seja, como Jesus passou pelos problemas, sabe o que é, ele sabe, pode nos ajudar. Assim também nós. Como nós passamos pelos problemas, também sabemos o que é sofrer por amor de Cristo, pela obediência, nós também podemos consolar os outros. Muitas vezes, muitos problemas nós passamos, irmãos, Deus permite, não tem nada a ver com pecado, né? Mas Deus permite para que nós sejamos capacitados por Deus para amanhã consolar alguém. Eu sei que ninguém gosta de velório, né?
Mas quem já foi em velório de um familiar sabe o que a pessoa está passando. Quem já perdeu pai, já perdeu mãe? Eu já perdi meu pai, minha mãe, meus avós, meu irmão, um dos meus irmãos eu perdi minha sogra. Eu sei o que a pessoa sente nesse momento. Quantas pessoas aqui, a Marisa passou por problema de câncer. Quem você acha que é melhor para falar com uma pessoa que está com câncer? Eu ou a Marisa? Às vezes Deus permite para que nós possamos ministrar aos outros. Sermos usados por Deus. Veja o versículo 4. Versículo 4, volta lá para o 4. É Ele que nos conforta em toda vossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia ou tribulação, é a mesma palavra. Cristo pode nos consolar porque Ele passou, e nós podemos consolar porque também passamos. Não é que Deus é masoquista, quer que a gente sofra. Pelo contrário. Existem outras razões pelo sofrimento, passamos por sofrimento. Mas quando estamos passando por problemas, o que nós costumamos fazer? Pedir ajuda. Mas de quem? Quem já passou pelo problema. Né, Marisa? Então, lembre-se, né? Voltando aqui, lembre-se do que Deus faz por meio de você. Então, Deus está querendo te usar. Então, aprenda com Deus, como Cristo aprendeu. A obediência, por meio do que sofreu. Aprenda você também, para que você também seja um instrumento útil, porque Deus quer te usar naquilo que você já passou. E terceira coisa que Paulo nos faz aqui é lembrar do que Deus faz por nós. Faz por nós. Versículo 8. Não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha só o que aconteceu, irmãos. Existe umas dúvidas do que ele realmente está falando. Né? Como ele fala da Ásia, né? E ele está falando... a gente conhece o trajetório de Paulo, ele está na terceira viagem missionária, na verdade, né? Então, a única situação que a gente pode imaginar é o que aconteceu lá em Atos 19, com Demétrio, em Éfeso. Éfeso foi a cidade que ele passou mais tempo, o primeiro seminário cristão foi feito lá na escola de Tirano, com Paulo. Né? E Demétrio, que era um ourives, né? Da deusa Diana. Na verdade, Diana é a correspondente em latim, né? É Artemis, a deusa grega Artemis. Né? Tem Diana por conta da tradução do latim, né? Que é a correspondente. Esse cara começou a perceber que o cristianismo ali em Éfeso estava se expandindo, e os negócios dele estavam indo por água abaixo. E ele estava preocupado, e ele chama os seus colegas de profissão e cria uma confusão na cidade que transtorna a cidade, irmãos. Pode ler o capítulo 19. E veja só o versículo, Atos 19, 32. Veja só como é que a coisa sai do controle. Não vou ler todo o texto, né? Mas só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que aconteceu. Ele falou assim, uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. Perdeu o controle. E olha aqui que interessante, e na sua maioria o que aconteceu? Nem sabiam do que estava acontecendo. Não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Perturbou a cidade inteira. Eles ficaram quase 2 horas gritando, grande Diana dos Efésios, grande Diana. Imagina só que a confusão que teve. Quem apaziguou a coisa foi um escrivão da cidade, nós não sabemos o nome dele. Esse escrivão era um oficial da cidade, ele era responsável pelas assembleias. Ele era oficial por organizar, né, a função dele era organizar as assembleias da cidade e manter os registros das decisões
então ele tinha uma autoridade. Quando ele viu aquela turba toda lá no teatro de Éfeso, ele correu lá para fazer, pô, irmão, eu não marquei de reunião nenhuma. E ele ficou preocupado, porque ele era o responsável. Imagina o que não poderia acontecer. E foi ele que apazigua a situação. E o texto diz que Paulo queria se apresentar a eles. O pessoal, de jeito nenhum, você está doido. Foi uma confusão geral. Então, o que a gente está pensando, né, a única situação grave que ele passa, que foi em Éfeso, que realmente foi coisa bem complicada. E ele teve que, olha, como diria no bom popular brasileiro, né, picar a mula. Ele teve que fugir. Por isso que ele foi para Troade, 200 quilômetros ao norte. Ele já estava preocupado com a igreja de Corinto. Ainda mais tem essa confusão, não deu outra. Pum, foi embora. Então, veja, mas o que Paulo está dizendo com isso? Né? Que a tribulação por conta do Evangelho, né? Mas, acima de tudo, Deus está no controle de toda a situação e nos capacita para suportar as situações. Ele levanta pessoas, até um não cristão, que escrivão, a gente nem sabe quem é o nome, mas ele teve sabedoria de segurar as pontas. Uma turba que a gente não sabe, tinha gente lá que não sabe, estava uma confusão geral. 2 cristãos tinham sido levados lá, eles estavam perturbados, o que pode acontecer com eles? Mas uma coisa Paulo sabia, apesar da confusão, apesar dele dizer assim, de desesperar da própria vida, ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel, não permitirá que jamais serais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, de sorte que podeis suportar. Deus nunca vai permitir que você passe por uma situação que você não tenha condição de passar. Deus nunca vai permitir que você esteja numa situação tal que você não tenha condição de suportar. Por isso que nesse mesmo livro, né, essa carta, segunda carta, capítulo 4, versículo 8 a 10, ele diz assim, 4, de 8 a 10, ele diz assim, em tudo somos, olha só, irmãos, em tudo somos atribulados. Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu gosto dessa frase, porém não. Lembra quando Satanás foi lá com Deus e falou de Jó? Você pode tocar em Jó, porém não. Toque na vida dele. Deus sempre tem um porém não. Para que você possa suportar. Para que você possa passar. Versículo 9 a 11. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscitou dos mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e ainda continuar a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com todas as orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido pelo meio de muitos. Esse texto é muito forte, irmão. Sabe por quê? Essa palavra sentença é um termo jurídico. Só aparece aqui na Bíblia, nenhum outro. É uma palavra jurídica. A palavra tem um significado, uma decisão oficial. É uma sentença jurídica de um juiz. Uma decisão oficial. Quando ele fala assim, olha, nós tivemos a sentença de morte, ele fala assim, nós mesmos tivemos a sentença de morte,
Ele significa assim, eu já tenho uma sentença de morte contra mim. É só questão de execução. Ele já se considerava morto. Mas por quê? Para que ele não confiasse em nós mesmos, em si mesmo, mas confiasse em Deus. Agora, que Deus é esse? O Deus que ressuscita. O poder da ressurreição. Ele considerava morto, mas ele sabia que a vida dele estava em Cristo, em Deus. E que Deus podia fazer para ele o que ele precisava ser feito. Então, Paulo está se considerando como oficialmente morto, condenado à morte. Mas o objetivo é que nós coloquemos a nossa confiança em Deus e que Ele pode reverter os efeitos da condenação. E o efeito contrário à condenação, à morte qualquer, ressurreição. A esperança de Paulo sempre está centrada na ressurreição. Portanto, irmãos, em meio às tribulações, nós precisamos lembrar quem Deus é. Deus é o que nos capacita a suportar as tribulações. Deus é aquele que nos livra das tribulações, que está conosco nas tribulações. Deus é aquele que nos usa as tribulações para falar conosco, para nos fazer crescer, depender mais de Deus, mas também usa as nossas tribulações para ministrar aos outros. Mas, acima de tudo, Deus é glorificado quando passamos por tribulações, porque o poder de Deus se manifesta em nós. Essa é a carta de Paulo. Essa é a tônica de 2 Coríntios. É isso que nós vamos ver nessa carta. As tribulações do cristão e as consolações de Deus. Amém?